E abre comigo em Josué capítulo 24. Amém? Josué 24, versículo de número 14. Olha só o que as Sagradas Escrituras vai nos revelar hoje ao nosso coração, ok? Josué 24, versículo 14. Está escrito assim. Acharam? Está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Guarda bem essa palavra, tá? Escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Ok? Josué fez uma escolha aqui. E olha que baita de escolha ele fez. Eu, porém, com a minha casa, serviremos ao Senhor. E ele ainda falou para os hebreus: escolhei, pois, hoje a quem vocês vão servir. É como que se estivesse falando conosco agora, né? Com cada um de nós. Escolhei, pois, hoje. Olha só, a palavra de Deus, ela não é antiga, mas ela é uma palavra atual. Josué estava aqui, mais ou menos, 1.500 anos antes de Cristo, falando com os hebreus. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Deus está falando conosco. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais. Nós temos que fazer uma opção. E a nossa opção, é claro, é igual a de Josué. Eu, porém, junto com a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Pai querido, Pai amado, a sua palavra é poderosa, viva e eficaz. E ela está falando conosco nesta noite. A quem, pois, sirvais? Aos deuses estranhos? Claro que não. Nós vamos servir, assim como Josué falou. Eu, porém, serviremos, junto com a minha casa, ao Senhor. Então, Pai querido, fala conosco com a sua palavra, nos ensina, nos alimenta, lança por terra todos os obstáculos, todo o esquecimento, o embaraço, toda a preocupação, tudo que impede a tua palavra de fluir, caia por terra em nome de Jesus. Fala conosco e a sua palavra poderosa, que é viva e eficaz, discerne em nosso coração as nossas intenções e faça prosperar os nossos caminhos, em nome de Jesus, assim seja, amém? Graças a Deus. Toma o teu assento, por favor, toma o teu assento. Obrigado pela sua presença hoje aqui, é muito importante, não é? Porque a palavra já começa falando que nós devemos fazer uma escolha. Sabe por quê, amados? Porque desde o momento que nós começamos a andar neste mundo, nós já, por natureza,
acabamos servindo a um senhor. Presta atenção, por natureza, acabamos servindo a um senhor. E é claro, o que significa essa palavra servo? Servo é aquele que obedece ou serve alguém. Essa palavra servo é isso. É aquele que obedece ou serve alguém. E antes de nós começarmos a desenvolver essa mensagem, todo servo, ele não tem vontade própria. Por quê? Porque se ele serve alguém, ele tem que obedecer e servir à vontade do seu Senhor. A palavra trata de servo como escravo. E você já viu escravo ter vontade? Não, escravo ele faz a vontade do seu senhor. Então, quando nós chegamos nesse mundo, nós acabamos automaticamente servindo um senhor. Eu vou te mostrar isso na palavra. Isso é claro. Por causa do pecado que Adão trouxe ao mundo, nós acabamos automaticamente servindo a um senhor. Se você for comigo, lá em João 8:34, nós éramos servos de um senhor chamado pecado. Por quê? Porque aquele que pratica o pecado se torna servo do pecado. Então, o pecado, ele é um senhor. Quando a pessoa começa a praticar as vontades do pecado, quando começa a praticar os desejos do pecado. Olha como que isso é tão profundo, que se você for comigo lá em João 8:34, está escrito: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quer dizer, nós somos servos do pecado por natureza. A Bíblia não fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus? Então, amados, todos nós, antes de Cristo, éramos servos de quem? Do pecado. O pecado era o nosso Senhor. Era o nosso Senhor. Então, Jesus falou muito claro: quem comete pecado é servo do pecado. Então, mesmo que a pessoa esteja dentro da igreja, se ela comete pecado e insiste no pecado, ela não está servindo a Cristo, está servindo ao pecado. E tem como o Senhor o pecado. Então, o pecado tem as suas obras, que são chamadas obras da carne. Porque para a gente chegar ao estágio de pecar, precisamos alimentar, não é, os desejos da carne. Porque quando uma pessoa peca, como que ela peca? Fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Porque a definição para pecado é justamente isso. É tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Vocês estão entendendo até aqui? Que pecado, ele é um senhor que domina uma pessoa. E Jesus falou bem claro que ele consegue escravizar uma pessoa que quando faz ali os desejos. Que desejos são esses? As obras da carne, as paixões da vida, as concupiscências da carne. Se você for comigo em Gálatas, capítulo de número 5, vamos lá. Porque hoje nós temos que fazer uma escolha. É ou não é? Josué não falou: hoje vocês têm que decidir
a quem vocês têm que servir. Então, nós temos que servir o pecado ou temos que servir a Deus? Nós temos que servir a Deus, claro. Aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, diz assim: porque as obras da carne. Então, quando praticamos as obras da carne, nós vamos praticar o pecado. São manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, invejas, pelejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porque se a pessoa comete todas essas coisas, essas obras da carne, está servindo a quem? A Deus? Não, está servindo ao pecado. Amados, e a seleção aqui é grande. Por isso que a palavra diz, nos versículos anteriores, que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Um se opõe contra o outro. A luta é muito grande, amados. Porque se queremos servir a Deus, nós temos que desagradar a um Senhor. Por isso que Jesus, amados, deixou bem claro que nenhum servo pode servir a dois senhores. Por isso que Josué, amados, estava falando, vocês têm que se decidir a quem vocês vão servir. Vocês vão servir aos outros deuses que seus pais serviram? Ou vocês vão servir ao Senhor? Vocês precisam decidir. Amados, nós precisamos decidir a qual Deus nós vamos servir. Jesus deixou bem claro que aquele que é servo precisa decidir e servir a um Senhor somente. Veja comigo o que está escrito lá em Lucas capítulo 16, versículo de número 13. Lucas capítulo 16, versículo 13. Está escrito assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. E é claro, porque se você servir a um, vai desagradar o outro. E se você amar um, vai desonrar o outro. Você vai desprezar o outro. Então, não podeis amar a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Nós temos que fazer uma escolha, mano. Por isso que falam que a nossa vida, ela é movida através de quê? De escolhas. É ou não é? De decisões. Por isso que ele falou que todo servo tem que servir somente a um Senhor. E nós vimos que o pecado, ele é um senhor sobre a nossa vida quando nós alimentamos os desejos dele, que são os desejos da carne. E amados, nós sem Cristo, nós sem Deus, nós acabamos nos alimentando dos desejos da carne. E pode ter certeza que uma daquelas coisas nós praticávamos. Nós alimentávamos os desejos do pecado, da carne, as paixões, a concupiscência da carne. Por isso que quando nós tomamos uma decisão de servir a Deus, nós temos que abandonar
o Senhor chamado pecado. Porque senão nós vamos desagradar a Deus e agradar o pecado. Agora, quando a gente abandona o pecado, a gente agrada a quem? A Deus. É ou não é? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Jesus vai identificar um outro Senhor aqui. Que Senhor é esse? Que é claro, com letra minúscula, a riqueza, o dinheiro. Não podeis amar a Deus e a riqueza e a Mamão. E a gente vê muitas pessoas amando mais a riqueza do que a Deus. Optaram por amar a Deus, amar a riqueza e desagradar a Deus. Por isso que Paulo deixou bem claro, o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Olha como que isso é profundo, porque Jesus está falando, ou há de amar a um e desagradar o outro. Por isso que quando a pessoa ama mais o dinheiro, ela é louca por dinheiro, que ela fala assim, eu vou ficar rico, custe o que custar, mesmo que eu tenha que passar por cima de uma outra pessoa, mesmo que eu tenha que mentir, mesmo que eu tenha que aborrecer alguém, mesmo que eu tenha que matar, mesmo que eu tenha que fazer algo que ali fere o próximo, ela aborrece Deus. Agora, quando uma pessoa fala, eu vou servir a Deus, ela está confiando em Deus que a riqueza provém do Senhor. E o que ela e ele têm está nas mãos do Senhor, porque Ele trará a riqueza. Esse Deus verdadeiro trará prosperidade sobre a pessoa. Aí por isso que Paulo, vamos comigo lá em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Abre comigo aí, por favor. Versículo de número 10. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olha só, hein? Porque quem já está amando mais o dinheiro e esquecendo de amar a Deus, entrou na questão da cobiça. E o que nós falamos lá em Gálatas 5, versículo de número 22? Que nós falamos sobre a cobiça, os frutos da carne, os desejos da carne, não foi? Lá em Gálatas capítulo de número 5, versículo 19 em diante, os desejos da carne. Então, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aí Paulo fala, mas tu, ó homem de Deus, aqui Paulo não está falando só com o homem, está falando com a mulher também. Mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, o que Paulo está falando? Não amem o dinheiro, não amem a mamão, não amem a riqueza, porque senão nós vamos desagradar a Deus. Muitos se desviaram da fé,
Muitos caíram em quê? Em concupiscência da cobiça. E caíram em muitos males. Você vê aí, não é? Os caras, as pessoas que querem ficar ricas sem a proteção, sem a direção de Deus, não é? Sem ali a permissão de Deus, sem estar servindo a Deus, acabam na perdição. Quer dizer, a própria riqueza traz perdição para a pessoa. Então, amados, nós temos que decidir quem nós vamos servir. Nós vamos servir o pecado ou nós vamos servir a Deus? Nós vamos servir a Deus. Nós vamos servir a Deus ou nós vamos servir a riqueza? Ou nós vamos servir a Mamon? Amados, nós temos que servir o Deus, sim, o Deus que é o dono do ouro e da prata, o Deus da riqueza, o Deus todo-poderoso e o Deus vivo. Amado, nós somos servos. Presta bem atenção nisso, nessa frase. Nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Eu e você passamos a ser servos da qual nós obedecemos. Porque, amados, ser servo não é aquele que obedece ou aquele que serve alguém. Então, amados, aquele que nós servimos é quem nós obedecemos. Veja comigo que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 16. Olha o que Paulo vai falar aqui, amados. Olha o que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar nesta noite. Versículo de número 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porque se obedecemos o pecado, o que nos resta? A morte. Agora, se obedecemos a Deus, a justiça. A justiça nos aguarda. Por isso que nós temos que fazer esta opção de servir a Deus de todo o nosso coração. E temos que decidir, amados, servir ao pecado ou servir a Deus? Servir a Deus. Você quer um exemplo maior de servidão? Vamos para a Bíblia mais um pouco e contar a história de Cristo. Cristo foi o maior servo que houve nessa terra, o maior exemplo de servidão. E a Bíblia não fala que nós temos que seguir a Ele? E seguir o exemplo de quem? De Cristo? Claro. Eu e você temos que servir e seguir o exemplo de Cristo. E Cristo foi o maior exemplo de servidão. Veja comigo, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Cristo veio fazer aqui nessa terra? Servir. E não ser servido. Isso é um exemplo ou não é de servidão? Claro, o maior exemplo está aqui, que o maior se fez o quê? Menor. Ele não poderia bater no peito e falar assim: eu sou Deus. Eu sou Deus.
vocês têm que me servir. Mas não, ele deu o exemplo primeiro do que é ser um verdadeiro servo. E Cristo serviu o pecado ou serviu a Deus? Serviu a Deus. Ele mesmo falava, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso é exemplo de renúncia. Ele renunciou à verdadeira identidade dele. Por isso que quando nós optamos para servir a Deus, não é assim? Servir a Deus como? De todo o nosso coração. Nós temos que renunciar àquilo que nós éramos quando veio do mundo. E ele fala, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deixou bem claro, amados, o maior dentre vós será vosso servo. Veja aí o que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 11. Mateus 23, versículo 11. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Jesus deixou bem claro, aquele que é maior sempre vai servir o quê? O menor. Jesus sabia, amados, que isso era uma lei de Deus. Isso é uma lei de Deus, amados. Que o maior sempre vai servir o quê? O menor. Você quer um outro exemplo aqui no Antigo Testamento? Ah, pastor, o senhor está falando aí, claro, de Cristo. Mas dá pelo menos um exemplo que isso é uma lei de Deus. E isso está bem claro lá em Gênesis, capítulo de número 25, versículo 23, a qual fala assim, que Deus disse para Isaque, 2 nações vai nascer de Rebeca, 2 nações há no ventre dela, só que uma nação que é maior, vai servir a menor. Veja comigo lá, Gênesis 25, versículo de número 23. Gênesis 25, versículo de número 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Temos que respeitar essa lei de Deus, que o maior sempre serve o menor. Agora, amados, se o maior sempre serve o menor sempre tem que obedecer o quê? O maior. Voltando para a vida de Cristo, veja só o que Cristo fez para ser honrado pelo Pai. Ele se fez servo. E outra, se pondo no lugar dos homens. Aí sim, se colocando na posição de servo, o próprio Deus trouxe honra sobre a vida dele. Veja comigo em Filipenses capítulo de número 2. Ele veio diretamente para servir e obedecer à vontade do Pai. E ele obedeceu em tudo, amados. Obedecendo até em morte, morte de cruz. Veja comigo, Filipenses 2, versículo de número 5. De sorte que haja entre vós, que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo.
Paulo já abre aqui que esse sentimento que estava sobre Cristo tem que estar sobre nós. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O que significa aniquilar-se a si mesmo? Renunciou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só, hein? Morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu, amados, como que aquele que era maior se fez o menor, para que o menor obedecesse o maior. Por isso que toda língua se dobrará e confessará o nome de Cristo diante do Pai, para que o seu nome seja glorificado. Então, amados, quando a gente toma a forma de servo, nós temos que fazer uma opção. Por isso que nós, se voltarmos lá para Marcos 10, 45, nós vamos ver que, se nós seguirmos o exemplo de Cristo, de renunciarmos a nós mesmos para servir não só a Deus, mas também o próximo, nós receberemos do Pai o quê? Recompensa. Todos nós, renunciando ao pecado, deixando de servir o pecado, deixando de servir ao Deus deste século, que é Mamon, e passarmos a servir a Cristo, nós vamos honrar quem? O Pai, que está acima de todo nome. Por isso que, se você for comigo lá em João capítulo 12, veja o que está escrito. Que aquele que quer ser servo, Jesus fala assim: além de você querer ser servo, precisa me seguir. Veja comigo João 12. João capítulo 12, versículo 26. Está escrito assim: João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, quem aqui serve a Cristo? Diga amém. Precisa fazer o quê? Segui-lo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Por isso que haverá recompensa para aqueles que servem a Cristo. Por isso que, amados, no princípio nós falamos, precisamos fazer uma escolha. Se nós vamos servir a Deus, ou se nós vamos servir ao Deus desse século, ou se nós vamos servir ao pecado. Agora, amados, se nós optarmos para seguirmos a Cristo e fazer a sua vontade, porque o seguir ali está a fazer a vontade dele, o Pai nos honrará. Mas como ele nos honrará?
quando nós passamos a ser servo bom e fiel. Então não basta só optar por servir a Cristo. Nós temos que ser servos bom e fiel. Porque, amados, até no mundo tem pessoas que são boas, mas não são servas de Cristo. Amados, o inferno está cheio de pessoas boas, sabia? Está cheio de pessoas boas. Não diz um ditado assim, que o inferno está cheio de pessoas boas intencionadas? Mas não tem pessoas que são lá servas de Cristo. Elas optaram por ser pessoas boas, mas servas do pecado, servas deste século. No inferno não tem pessoas boas e servas de Cristo. Porque quem optou para ser pessoas boas, que a palavra diz que nós temos que ser pessoas boas, mas fiéis a Cristo. Na parábola dos talentos, Jesus Cristo fala o seguinte, que o seu Senhor entregou 5 talentos a uma pessoa. E ela granjeou mais o quê? 5 talentos. E Jesus deixou bem claro, olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. A um outro servo, o seu senhor entregou mais 2 talentos. E esse conseguiu multiplicar para mais 2 talentos. Quer dizer, ele granjeou mais 2 talentos. Mas a um ele entregou 1 talento e ele foi lá e enterrou. Quando o seu senhor voltou, cobrou dele o talento. O que você fez? Não, eu enterrei. Eu enterrei o talento. Pode ser que alguém venha e rouba esse talento. Quando o meu senhor voltar, como eu vou prestar conta? Aí Jesus falou assim, servo mau e negligente. Guardem bem isso, amados. Pelo menos 1 talento o seu servo te entregou. Agora, você não pode pegar esse talento e enterrar. Meu irmão, Deus te entregou talento ou talentos para usar no reino dele. Pega isso e seja um servo bom e fiel, que pega e multiplica isso. Se Deus te chamou, amados, e te deu um talento para você ganhar almas, vai ganhar almas. Vai granjear almas. Se Deus te deu um talento, não enterra não, porque Ele vai te cobrar. Se eu pegar o meu talento que Ele me deu, ou talentos, e enterrar, Ele vai me chamar de servo mau e negligente. Você quer ser chamado de servo mau e negligente? Diz assim, não, Senhor. Seja um servo bom e fiel. Pega aquilo que Deus te entregou, amado, e multiplica, vai para frente, serve ao Senhor, abandona o pecado, abandona o Deus desse século, abre o seu coração, abre e serve a Cristo de todo o seu coração, porque Ele naquele grande dia, quando te cobrar os seus talentos, Ele vai te chamar de servo bom e fiel, e além disso, Ele vai abrir as portas dos céus e vai falar assim para você, entra na alegria do seu Senhor, toma posse daquilo que já está reservado para a sua vida. Amados, o Senhor nos ensinou hoje, vamos servir, sim, a Deus. Vamos obedecer a Cristo e seguir a Ele, porque Ele vai nos chamar de servo bom e fiel. Amém, amados? Veja comigo para a gente encerrar.
Vamos lá. Mateus 25, versículo 21. Mateus 25, versículo 21. Ô glória! Diga graças a Deus aí, porque Ele está nos mostrando que nós vamos possuir algo que Ele reservou para nós, nós que somos servos de Cristo. Veja comigo no versículo de número 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Quem aqui quer entrar na alegria do Senhor? A alegria do Senhor é a salvação eterna. Então, sigamos o exemplo de Cristo. Sigamos o exemplo de Josué. Eu, porém, junto com a minha casa, vou servir ao Senhor. Não vou servir a outros deuses, não vou servir ao pecado, aos desejos da carne, que nos fazem pecar e errar diante de Deus. Não vamos seguir ao Deus desse século, não vamos olhar para o Deus da riqueza, Mamon, mas vamos olhar para Cristo, seguindo a Ele, obedecendo, para que Ele, naquele grande dia, Ele abre as portas dos céus para cada um de nós, amém? Porque naquele grande dia Ele não vai te chamar de servo mau e negligente, mas Ele te chamará de servo bom e fiel, amém? Olha como que a gente fica feliz com isso, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Sirva a Deus naquilo que você tem, naquilo que você recebeu. Amém? Fique de pé, por favor. Versículo de número 26. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Versículo de número 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Amém? Fica como um alerta. Porque Deus nos chamou para servir a Ele. E como nós servimos a Deus? Seguindo as orientações do seu Filho, a qual Ele deixou aqui. Quem quer ser meu servo, segue-me. Amém? Fique de pé, por favor. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Feche os seus olhos, porque eu e você somos privilegiados. A parábola dos talentos narra muito bem a história de eu e você na presença de Deus. Quem é esse Senhor que está falando na parábola dos talentos? É o próprio Deus. Porque se a gente servir Ele bem, e servir com aquilo que Ele nos deu, ninguém pode falar assim: ah, eu não recebi nada do Senhor. Recebeu sim, pelo menos um talento. Ah, pastor, eu não recebi um talento, não, eu recebi 5 talentos. Você será mais cobrado ainda. Porque se você recebeu 5, tem que granjear mais 5. O que isso nos diz? Que o reino de Deus, ele é constituído por resultados. Então, se você fala: Deus me dá um talento, você tem a obrigação de multiplicar ele. Amém? Mas seja servo. Por isso que Josué começou falando assim:
decide hoje a quem vocês têm que servir. Porque quando você define quem você vai servir agora, você define como vai ser o seu futuro. Você já vai decidir como vai ser o seu futuro. Você vai decidir como você quer que o seu futuro aconteça. Amém? Feche os seus olhos. Fala com Deus aí neste momento. Fala com Ele no seu particular. Fala com Ele: Senhor, me arrependo de ter servido ao pecado, de ter servido ao Deus desse século, de ter servido aos deuses. Mas a minha opção hoje é servir ao Senhor. A minha opção é continuar servindo ao Senhor. Feche os seus olhos. Fala com Deus. Coloca diante dele e fala: eu e a minha casa, Senhor, vamos servir a Ti. Vamos continuar servindo. Porque não temos como servir a dois senhores. Porque senão vai desagradar um e vai agradar o outro. Não podemos ficar divididos. Não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Fala com Deus aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu apresento cada vida, cada alma. Eu apresento, Senhor, cada pessoa que ouviu essa palavra e que deixou a palavra entrar no coração. E ali, meu Deus, a palavra moveu o coração dessa pessoa a decidir a servir um só Deus, a servir a um só Senhor. E esta pessoa, meu Deus, decidiu a servir ao único e verdadeiro Deus, através de Jesus Cristo, seguindo o exemplo de Cristo, de obediência ao Pai e de servidão ao Pai. Meu Deus, toma cada coração, exalta cada um, honra cada um, porque a Tua palavra diz que se nós servimos a Cristo e seguimos, o Pai que está nos céus nos honrará. Honra esta pessoa, meu Deus. Honra, exalta soberanamente. Meu Deus, faz com que esta pessoa seja exaltado no meio dos seus inimigos. Em nome de Jesus, faz a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Muito obrigado, meu Deus. Eu entrego cada vida, cada alma em Tuas mãos que tomou a decisão de ser servo de Cristo por opção. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Diga graças a Deus. Diga amém.